tá? Pode deixar. Aqui para mim já aparece. Aqui ainda não, a gente vai esperar um pouquinho, que às vezes dá um delay. Aí, acho que agora apareceu. Apareceu, pode começar quando você se sentir à vontade. Então tá bom. Bom, pessoal, quando foi me feito o convite, né, para vir conversar com vocês, dois temas que eu sugeri bastante aí foi o da gente conversar um pouco sobre cuidados paliativos, né? Eu sei que esse ciclo de palestra que vocês estão vendo são palestras ligadas à parte de onco, né? Não é uma parte que eu trabalho, particularmente não é uma parte que me atrai demais da conta, né? Desde a graduação não me atrai em extremo, né? Porque eu sempre procurei fazer cirurgia ortopédica, essas coisas. Depois a vida foi me levando para outros caminhos e que depois me fez novamente como a parte de intensivista e também até na parte da fisioterapia e da acupuntura voltar também a trabalhar e olhar a oncologia com mais carinho, né? E quando vocês me fizeram um convite, eu fiquei pensando como que eu poderia contribuir com vocês. E eu gostaria de trazer na tarde de hoje para vocês dois assuntos que eu julgo muito importante, né? O primeiro deles é em relação aos cuidados paliativos que a gente tem na medicina veterinária, talvez um pouco com ênfase na questão da oncologia, mas, pessoal, hoje, para essa data, eu preferi fazer uma introdução aos cuidados paliativos, né? Hoje, nós não vamos falar tão especificamente de protocolos, nós não vamos falar tão especificamente do que fazer com o paciente oncológico, porque esse assunto ele demanda bastante atenção. E para que a gente chegue nessa fase de discutir esses protocolos ou algumas coisas mais específicas, é mais importante hoje que a gente entenda o que são os cuidados paliativos, né? Não sei se isso é novidade para vocês ou não. Não sei quem que chegou já a ouvir falar de cuidados paliativos. Não sei se no lugar onde vocês fazem estágio, se no próprio hospital já tem um campo reservado para essa área. Mas o que eu posso garantir para vocês é que é uma das áreas que inexoravelmente vai crescer na medicina veterinária. Assim como o intensivismo ela teve um boom muito grande, né? Eu tenho certeza absoluta que essa é uma outra área extremamente promissora para a medicina veterinária. Tanto que hoje nós já temos em alguns lugares a própria residência em cuidados paliativos também. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é trazer para vocês o que são esses cuidados paliativos, tirar um pouco de algumas ideias equivocadas que talvez vocês tenham, então já colocar uma ideia mais correta na cabeça de vocês também, né, do que é o cuidado paliativo, para que a gente possa então ter uma formação mais ampla, né, em todo o escopo da medicina veterinária. Essa fotinha aí dessa borboleta azul aí embaixo, não é só porque, na verdade, eu gosto de borboleta, mas também porque eu me vi na obrigação de colocar para já começar a educá-los quanto ao simbolismo das coisas, né? O símbolo dos cuidados paliativos hoje é a borboleta azul, né? Essa borboleta, ela representa no caso aí, o símbolo desse cuidado paliativo, através dessa borboleta azul, é o símbolo de uma vida passageira, é o símbolo de uma vida transitória, com mudanças, porque a gente sabe que a borboleta ela vem, né, da lagarta, ela sofre uma metamorfose e depois ela vira uma borboleta. E a borboleta ela não tem tanto tempo de vida também. Porém, o tempo que ela está viva, ela, com a beleza dela, ela consegue
embelezar o ambiente, ela consegue cumprir com a função dela na natureza, ela tem utilidade para a natureza ao polinizar flores, né, ao fazer parte de um ecossistema, fazer parte de uma cadeia alimentar, e assim também é o nosso paciente dos cuidados paliativos, né? A gente precisa, para quem ainda tem um conceito de cuidado paliativo daquele animal que não tem jeito, que não tem solução, que é o animal que está só esperando para morrer, eu fico muito feliz em contar para vocês que não é justamente isso, né? Que o paciente em cuidados paliativos é um paciente grave, sim, é um paciente que tem uma doença que seja terminal, uma doença crônica, uma doença grave, porém, ele é um indivíduo como outro qualquer. Um indivíduo que merece a nossa atenção, talvez até mais do que os outros. Um indivíduo que, mais do que atenção médica, ele merece uma atenção social, psicológica e emocional muito maior do que os nossos pacientes de rotina também. Falar em cuidado paliativo, pessoal, é mudar a consciência de vocês. Falar em cuidado paliativo me deixa muito feliz porque é participar da formação de um profissional da medicina veterinária melhor para o nosso futuro, melhor para a nossa classe, um profissional mais consciente e um profissional que com certeza vai se destacar na vida durante o exercício da sua profissão. Então, para começar, meus amigos, eu quero que vocês olhem essa foto, né? Essa foto hoje é uma foto que resume bastante o que é uma família atual, né? Antigamente a gente tinha aquelas fotos de família, né? Às vezes eu pego, minha mãe mostra as fotos de família, que a bisavó tinha não sei quantos filhos, depois a avó tinha não sei mais quantos filhos, e aí era aquele mundaréu de gente na foto, um monte de neto, filho e tal. E hoje nós continuamos tendo a presença da família, dos seres humanos, só que hoje nós também temos como parte da família os animais, em especial, obviamente, os animais domésticos, né? Os animais hoje, eles fazem parte da família mundial, e vamos falar aqui da nossa família brasileira, né? O animal ele está incluso em uma relação muito íntima com o ser humano hoje em dia, que até antigamente não tinha esse tipo de relação. Eu até cheguei a perguntar para a Luísa qual era o nosso público de hoje. Eu sei que a maioria grande aí de vocês são alunos de variados períodos, anos da veterinária. Não sei se nós temos aqui algum residente, se nós temos alguém que é formado também, mas esse é o olhar que a gente precisa dar como profissional para um pet, para um animal doméstico hoje na família, né? Foi-se o tempo em que eu poderia tratar um animal como simplesmente um animal. Foi-se um tempo em que eu antigamente tratava um animal não só como um animal, mas como um ser que não fizesse parte de uma família, porque hoje ele faz, né? A gente tem que hoje, inclusive, ter até um certo tato para quando a gente fala o nome do bicho ou como a gente se expressa com o animal, porque às vezes tem até alguns tutores que não gostam muito, né? Então a gente precisa também saber lidar com isso. E obviamente, como um membro da família, a preocupação com esse pet ela é extremamente grande, né? Claro que a nossa profissão, pessoal, é uma profissão que exige bastante de nós, né? É uma profissão complicada. Eu falo isso em várias palestras que eu dou. Eu trabalho também com a parte de fisioterapia intensivista, que é a fisioterapia que a gente trabalha com os pacientes que estão hospitalizados. E diferente da medicina, da humana, nós
temos ainda uma transição da mentalidade do animal. Por mais que nós temos os humanos que consideram esses animais como da família, muitas vezes o animal, mesmo sendo amado, mesmo sendo querido, ele muitas vezes o ser humano ele ainda transita um pouco na questão do produto e da paixão, né? A gente sabe que muitas vezes a medicina veterinária é uma medicina cara, né? Que muitos tutores não têm condição de fazer um tratamento que talvez a gente diria aí para ser feito, um tratamento padrão, um tratamento ouro, né? E muitas vezes isso conflitua o próprio tutor, porque ele sabe que ele às vezes não tem dinheiro para gastar, mas aquele lado do pet como membro da família acaba interferindo também em algumas decisões. E o médico veterinário, ele vai ser papel fundamental para ajudar a guiar o tutor numa possível escolha futura, para tranquilizar o tutor quanto a uma escolha. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor na segunda palestra, na segunda colocação. Porque agora o nosso objetivo, obviamente, é falar de cuidados paliativos, né? E aquilo que o tutor não espera que vai acontecer, aquilo que nenhum tutor quer, inclusive, que aconteça, é chegar ao ponto de quê? De receber uma notícia que o animal dele passa por uma doença que é grave, passa por uma doença que é crônica e, muitas vezes, passa por uma doença que a medicina veterinária não consegue alcançar a cura, né? Nós nos formamos médicos veterinários, nós não nos formamos Deus, então nós temos muita coisa que a gente consegue fazer, mas nós não podemos fazer tudo, né? O único que consegue fazer tudo é Deus, né? Então, infelizmente, muitas vezes nós seremos portadores de notícias não tão boas aos tutores e nós vamos ter que chegar junto com esses tutores numa conclusão do que será melhor para o animal. Até pouco tempo atrás, meus amigos, nós tínhamos apenas quase que uma saída, né? Que era a eutanásia. Infelizmente, ainda eu vejo que muitos tutores ainda têm essa mentalidade, né? E eu digo que a culpa não é deles, a culpa é nossa, veterinários, porque nós não sabemos fazer medicina veterinária. Somos nós que manchamos a visão das pessoas, da sociedade, quanto àquilo que nós podemos, temos o direito, temos o conhecimento para fazer. Já me cansei de ver colegas veterinários oferecerem eutanásia em casos absurdos, né? Em casos que poderia ter sido investigado melhor, poderia se fazer algo melhor, poderia se dar conforto para esse paciente. E também a gente tem aí um resquício de uma época em que a medicina veterinária era muito limitada, né? E hoje, graças a Deus, nós não estamos mais nessa época. E da parte médica, eu ouso dizer que a medicina veterinária é talvez a profissão que mais evolui em tão pouco tempo. Talvez sim, acompanhando muita trajetória que a medicina humana já teve, porém a medicina humana teve tempo para conscientizar os humanos de uma evolução técnica, de uma evolução tecnológica, uma evolução de conhecimento para ofertar terapias, para ofertar exames, diagnósticos, tratamentos. E nós, veterinários, não temos todo esse tempo, porque muitas vezes as coisas aparecem do nada em um congresso e na semana seguinte já está sendo implantado na medicina veterinária, né? E muitos veterinários não conhecem, às vezes, essas inovações
Então, tem o desconhecimento de causa de quais são as novas técnicas, quais são os novos tratamentos, quais são os novos diagnósticos. É por isso que, para vocês estudantes, eu sinto muito em dizer que vocês embarcaram em uma profissão que, se vocês não estudarem todos os dias, vocês não serão bons profissionais. O profissional de medicina veterinária que se acomoda em acreditar que aquilo que eu aprendi na universidade é suficiente, ele praticamente nem começa a sua profissão. O profissional que imagina que porque fez residência é suficiente, ele praticamente nem começa a sua profissão. E mesmo o profissional que estudou na universidade, que fez residência, que fez uma pós-graduação e etc., se ele não se aprimorar, se ele não se atualizar, com certeza o mercado vai comê-lo muito rápido. Por quê? Por causa da evolução da medicina nos dias de hoje, né? O exemplo do que a gente está falando hoje é um exemplo muito clássico. E na segunda palestra eu vou mostrar para vocês, inclusive, como que em algo tão subjetivo, em algo tão, às vezes, psicológico, a gente vai perder cliente também, né? Sendo que a gente não precisaria perder. Mas, enfim, seguindo então, pessoal, vai chegar sempre um momento em que nós vamos ter que dar essa notícia ruim de uma doença grave ao tutor, né? E nós vamos ter que, junto com ele, optar pela continuidade de um tratamento que poderá ser paliativo ou então abreviar um sofrimento através de um procedimento, por exemplo, como o da eutanásia, né? O termo cuidados paliativos, pessoal, ele foi empregado para denominar uma abordagem. Isso é a definição dos sonhos, né, para um cuidado paliativo. Para denominar uma abordagem de uma equipe multiprofissional a pacientes fora de perspectivas terapêuticas de cura. Ou seja, sabemos que hoje o nosso paciente de cuidados paliativos é um paciente que tem uma doença grave, é um paciente que tem uma doença provavelmente sem cura, irreversível, né? Mas que isso não quer dizer que ele vai morrer amanhã, nem a semana que vem, nem o mês que vem. E eu não sei quando ele vai morrer, né? Na verdade, o tempo de vida dele diz da doença que ele tem e da forma como ele será cuidado, em especial através dos cuidados paliativos. A palavra paliativa, pessoal, ela é originada do latim pallium, que significa manto, né? Os cavaleiros da época dos templários, eles usavam um pallium, eles usavam um manto de cavaleiro, cuja função do cavaleiro era proteger, acolher, né? Então, daí é que surgiu essa palavra paliativa, que advém de pallium, em latim, significando manto, proteção, ou seja, proteger os doentes que já não se integram mais na medicina curativa, a medicina que cura e acaba com aquela doença. De acordo já com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos ele é definido como uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias que enfrentam uma doença com risco de vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Aqui eu faço uma pausa para já começar a chamar a atenção de vocês sobre um assunto muito importante, né? Aqui, não sei se vocês perceberam, mas os cuidados paliativos, eles se destinam à qualidade de vida dos pacientes e também das famílias, tá? Pessoal, nossos pacientes são os animais. Nossos clientes são seres humanos. É impossível nós pensarmos em fazer medicina veterinária com aquela velha ideia do eu prefiro bicho a pessoas. Decidi fazer veterinária porque não gosto de gente, né?
quem ainda tem esse tipo de pensamento, fica uma dica valiosíssima. Saia da medicina veterinária, tá? Ou então vai trabalhar com alguma outra coisa que não seja a parte de atendimento clínico, cirúrgico, ou pelo menos com pet, né? Se você gosta de inspeção de carne, essas coisas, tá ótimo. E ainda assim você vai ter que trabalhar com gente, né? Agora, essa ideia, ela é extremamente obsoleta numa medicina veterinária contemporânea, tá? Hoje, nós precisamos de um médico veterinário que compreenda a sua função na sociedade. Precisamos de um médico veterinário que entenda que ele tem uma responsabilidade com o animal, só que ele integra uma medicina que é uma medicina de saúde, é uma medicina de família, né? É uma saúde pública, né? Então, nós vamos sim lidar com pessoas, tá? O tratamento, pessoal, é o tratamento baseado na dor, outros problemas físicos, tratamento psicossocial e muitas vezes até espiritual. Compreendendo que a morte é um processo natural, não apressando a morte e nem adiando a morte, né? Isso nós fazemos muito na nossa profissão. Tem muitos colegas que, talvez por medo de encaminhar o paciente, talvez por medo da falta de um conhecimento técnico, e muitas vezes até por preguiça de estudar, prefere abreviar uma vida do que procurar uma saída, do que procurar uma alternativa para aquele paciente poder estar mais tempo com os seus tutores, aproveitar mais tempo da sua vida também, né? E muitas vezes também já vi alguns colegas que também adia a morte, né? Pensando em lucro. Então, a nossa profissão, como eu comecei dizendo para vocês, é uma profissão complicada, porque a gente transita muito entre fatores que geralmente podem ser opostos, e a gente precisa pensar sobre isso, né? Precisamos pensar que tipo de profissional eu quero ser, como eu vou exercer a minha profissão, como eu vou trabalhar a medicina veterinária também. É aplicável o cuidado paliativo no início do curso da doença, em conjunto com outras terapias que visam prolongar a vida. E é isso que nós vamos conversar um pouco agora, né? Nós temos, pessoal, óbvio, né, quando chega um paciente para a gente, quando chega uma consulta para nós, todos os tutores eles vêm em busca de uma solução de um problema. Eles vêm em busca da solução, da cura, do tratamento da doença que o seu pet, que o seu animal de estimação apresenta. Então, chega um paciente com as mais diversas causas, seja ela oftálmica, dermatológica, ortopédica, oncológica, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. E o nosso objetivo é investigar, né? É fazer uma boa anamnese, investigar e procurar primeiro um diagnóstico, né? E isso a gente aprende bem na universidade. Segundo, é procurar o tratamento, né? Óbvio que a nossa função como médico é curar, tratar. Só que tem uma parte que a gente se esquece demais da conta, e não é culpa só nossa, mas ainda assim é uma culpa das universidades, das aulas que a gente tem, e graças a Deus isso já vem mudando no nosso país, que a gente esquece da terceira parte disso. Um tratamento ele não é feito somente de anamnese, de um diagnóstico e de um tratamento. Ele também é feito de prognóstico. Prognosticar hoje é uma das coisas mais difíceis para o médico veterinário, principalmente em alguns casos, né? Como um profissional que trabalha
e principalmente já trabalhou bastante tempo com internação, com UTI, com intensivismo, isso era uma das coisas que mais nos era exigida, porque a todo momento a gente tem um ser que fica do nosso lado e pergunta: mas o que é que vai acontecer? Ele vai melhorar? Ele vai curar? Ele vai sair dessa? Ele vai morrer? Quando ele vai morrer? Em quanto tempo ele tem de vida? Né? Isso é prognosticar. E parece que o veterinário ele tem uma certa vergonha em falar de morte. Né? Parece que o veterinário ele tem um certo medo de falar que aquele animal um dia ele vai morrer, porque isso é uma coisa que é fato que vai acontecer, né? E isso ainda é um tabu na medicina veterinária, coisa que não pode acontecer, né? E uma vez identificado que aquele paciente, uma vez diagnosticado que aquele paciente tem uma doença que não tem cura, que se tentou algum tratamento, uma cirurgia, um procedimento, que não teve êxito na cura daquele paciente, a partir desse momento, então, nós precisamos entrar na parte de cuidados paliativos, né? Como eu expliquei para vocês, que são os cuidados de suporte à vida para que aquele paciente, sim, que é terminal, aquele paciente, sim, que tem uma doença grave e incurável, viva o máximo possível com qualidade de vida, né? Para que depois de um tempo a gente chegue numa fase de final de vida, que realmente é aquilo que as pessoas confundiam antes com tratamento com cuidado paliativo, né? Como eu expliquei para vocês no começo, quando falava cuidado paliativo, parece que a pessoa vai morrer amanhã. Não, isso é final de vida, é um outro estágio, né? Ou então, caso esse paciente não venha naturalmente a um final de vida, então, pelo menos na nossa profissão, que a gente então realize a opção da eutanásia, sempre de acordo com o tutor, veterinário e tutor, chegando nessa condição, nessa decisão final. Quais são os objetivos, então, dos cuidados paliativos, minha gente? Os objetivos, o primeiro objetivo, sem sombra de dúvidas, é tratar a dor, né? Qualquer intercorrência na vida, pessoal, qualquer intercorrência na saúde, ela vai provocar um sofrimento. Muitas vezes é um sofrimento físico. Hoje, eu acho até que eu ouso dizer que é o sofrimento mais fácil da gente resolver, né? O tratamento da dor, nós temos bastante opções, né? Nós temos como tratar a dor muito, digamos, entre aspas, aí, até facilmente, né? Depois, nós temos um próximo estágio, que é o estágio de diminuir o sofrimento. Essa diminuição do sofrimento é dar condição para que aquele paciente terminal, para que aquele paciente paliativo, ele tenha uma boa qualidade de vida, para que aquele paciente paliativo possa fazer o máximo daquilo que ele estava acostumado, que é da sua natureza normal da vida. E, por fim, maximizar as funções vitais desse paciente, né? Tentar manter ao máximo o status funcional daquele paciente, que é o quê? Manter a sua alimentação, manter a sua ingestão hídrica, manter as suas atividades, manter a sua higiene, manter tudo aquilo que a gente possa ajudar aquele paciente para que ele tenha uma boa qualidade de vida. Ok? Então, em que a gente vai trabalhar os cuidados intensivos? Na dor, na geriatria, né, com os nossos pacientes mais idosos, em doenças crônicas, em doenças incuráveis, em cuidados intensivos a longo prazo. Isso daqui também é uma outra coisa importante. Eu não sei o que vem ainda na cabeça de vocês quando a gente fala em cuidado paliativo, mas eu tenho certeza que 95% de vocês que estão me escutando,
Imagina um animal em cuidado paliativo no hospital, ou uma pessoa em cuidado paliativo no hospital, porque eu ainda não consegui desconstruir a ideia de final de vida de vocês para com os cuidados paliativos. E aí eu venho trazer uma notícia muito boa para vocês. Em pouquíssimos casos, em 15, 20% dos casos, nós fazemos cuidado paliativo dentro de uma UTI. Os outros 80% dos casos, os cuidados paliativos são feitos em casa. O animal junto com a família, o animal no seu habitat, o animal junto no lugar onde ele cresceu, com as pessoas com as quais ele cresceu. E eu preciso que vocês mudem essa visão que vocês têm de que cuidado paliativo é o bicho que está acamado. Não é. O paciente acamado é um paciente hospitalizado, que pode ter uma gravidade muito grande naquele momento e que pode, inclusive, se curar. E se ele pode se curar, então ele não faz parte do grupo de cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos, como eu disse para vocês, a maioria das vezes é feito em casa. E é por isso que vocês precisam aprender o mínimo de cuidados paliativos para que vocês possam replicar as informações e passar para os tutores o que fazer, né? Hoje nós já temos, inclusive, serviços, inclusive de auxiliaria veterinária, né, de auxiliares veterinários, que são home care, né, que vão na casa dos tutores para auxiliar os tutores nesses cuidados paliativos, né? Assim como a gente também tem os veterinários que vão para passar visita, para fazer avaliações constantes. Então, comecem a desconstruir essa ideia de que veterinário é apenas dentro da clínica, né? A veterinária é muito ampla, pessoal, e a gente tem que ficar feliz de fazer parte de uma profissão que nos dá tanto campo de trabalho. Muito bem. Pessoal, assim como na veterinária a gente tem as associações de tudo, né, os grupos de classe, então a gente tem o pessoal da classe dos cardiologistas, o povo da oftalmo, o povo do intensivismo, o povo da odonto e assim por diante, também foi criado o International Association of Animal Hospice and Palliative Care em 2009. Olha quanto tempo faz que foi criada esta associação de classe. Em 2009 foi criado essa associação, tá? Obviamente que não no Brasil, mas que logo a gente vai ter. E um grupo de veterinários já conscientizados dessa nova perspectiva de medicina veterinária, já conscientizados de uma amplitude da onde a medicina veterinária alcança os cuidados com a qualidade de vida dos animais, criou então em 2009 essa organização, que são os veterinários que trabalham especificamente com os cuidados paliativos. Pessoal, 5 anos depois, somente em 2014, é que nós tivemos uma primeira publicação dos primeiros protocolos, das primeiras diretrizes de como trabalhar o cuidado paliativo. Vejam, 5 anos de estudo, 5 anos de medicina baseada em evidências, para que pudesse sair na veterinária um primeiro guideline, um primeiro indicativo de como trabalhar com esses pacientes. E somente então, 3 anos depois, é que a gente teve uma atualização desse guideline, né, dessas diretrizes de como trabalhar os pacientes paliativos. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Nós aprendemos cuidado paliativo na universidade? E vocês vão esperar o que para ir em busca das coisas que a gente não tem na universidade? A universidade hoje, pessoal, ela é extremamente importante. A universidade hoje ela é importante para nos guiar, para nos formar como cidadãos, para nos formar enquanto profissionais. O contato com os nossos professores que nos ensinam como ser um profissional,
aprender a parte técnica, porém, mais da metade de tudo que vocês vão utilizar na vida profissional de vocês, vocês não verão na universidade. Pelo menos não hoje, aqui no Brasil, nas diretrizes do MEC, que o MEC tem para a medicina veterinária no Brasil. Vocês vão aprender muita coisa, muita parte técnica, só que muitas coisas mais específicas, especialidades, e fora todo o resto que a gente deveria ter na faculdade e que a gente não encontra na faculdade, você só vai encontrar fora. Depois, no dia a dia, na lida, no trabalho, na residência, dentro da clínica. É lá que a gente vai encontrar tudo isso. Muito bem. E aí a gente olha para esses pacientes todos aqui. Quero que vocês gastem aí 20 segundos olhando para todos esses pacientes da tela de vocês e vocês pensem, que vocês façam uma escolha. Qual deles você vai entrar com um cuidado paliativo e qual deles você vai eutanasiar? Decidiram? Fácil, né? Eu coloco esse slide de propósito, meus amigos, para chamar a atenção de vocês. Porque a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para tomar decisões, a gente precisa pensar, a gente precisa estudar e a gente precisa ter o máximo de certeza e assertividade possível daquilo que nós vamos fazer, do que nós vamos sugerir a um tutor. Segunda coisa, nós não estamos tratando um copinho plástico. Nós não estamos desamassando um copinho plástico ou decidindo se a gente vai jogar fora. Nós não estamos desamassando um carro velho ou decidindo se a gente vai mandar esse carro velho para o ferro velho. Nós estamos tratando de uma vida, de um processo biológico que merece respeito e, mais do que isso, nós estamos tratando um ser biográfico. Eu tenho certeza absoluta que talvez, se eu explicar brevemente cada caso aqui, vocês vão dizer, então isso daqui é uma insuficiência renal, isso daqui é uma anemia, isso daqui é um quadro de oncologia, isso daqui é um quadro de epilepsia. Perfeito. Se eu mostrar os exames para vocês, vocês vão dizer, essa plaqueta está baixa, esse leucócito está alterado, aqui eu vejo um desvio à esquerda, aqui eu vejo uma anemia grave, uma necessidade de transfusão de sangue, aqui eu vejo uma mórula de Ehrlichia, aqui eu vejo um corpúsculo, aqui eu vejo isso. Aqui eu vejo uma creatinina aumentada, aqui eu vejo uma hepatopatia de acordo com os exames, e vocês estão perfeitos. Mas como médicos, vocês precisam ver mais do que isso. Como médicos, vocês precisam olhar para esses pacientes e entender que cada um desses pacientes tem uma biografia por trás. Tem uma história por trás, uma história de vida. Cada um desses pacientes tem uma relação com uma família, com uma pessoa, e muitas vezes na decisão entre cuidado paliativo e eutanásia, é esse o fator que vai ser determinante para uma escolha também. A gente precisa compreender que para nós ele pode ser, eu não tenho nem coragem de dizer isso, mas ele pode ser apenas e somente um paciente. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma vida, ele é algo que nós juramos, né, no dia da nossa formatura, proteger, defender, tratar, curar e cuidar acima de tudo. E a gente tem que lembrar que junto dele a gente tem muitas outras pessoas e às vezes inclusive outros animais que no momento em que ele for retirado desse meio, ele vai deixar uma lacuna naquela família
ele vai deixar uma lacuna, talvez, para o contactante, para o parceiro, para o cãozinho, para o gatinho que é contactante dele em casa. E isso já nos faz refletir sobre várias coisas, como, por exemplo, não somos só nós que ficamos tristes, não somos só nós que temos luto. Os animais também têm luto. Seja quando nos perde, seja quando perde um outro cão, um outro gato que era seu companheiro. E, inclusive, hoje já tem até tratamento para esse tipo de desvio de comportamento também. Então, quando optar por um cuidado paliativo e uma eutanásia, como eu disse para vocês, pessoal, os cuidados paliativos, eles se dedicam a dar qualidade de vida para aquele paciente que possui, sim, uma doença grave, uma doença incurável. E a eutanásia é o abreviamento, o fechamento disso, quando o animal ele não vai embora sozinho, né? E aí, pessoal, a gente precisa de algum método que nos auxilie, né? Fazer medicina veterinária já é complicado porque o nosso paciente não fala. Embora muitas vezes eu acho que é a solução, né? Porque como ele não fala, ele só sente, ele troca olhar, ele troca expressão, ele troca sentir com a gente, talvez isso fique mais fácil. Porque os animais talvez não tenham aquelas questões psicológicas que às vezes as pessoas têm, que confundem os médicos, muitas vezes um tratamento e uma avaliação. E para isso, pessoal, foi criada uma escala de qualidade de vida chamada de 5H2M, ou HHHHHMM, né? Acho muito mais legal e muito mais bonito a gente falar 5H2M. Foi uma escala criada por uma médica veterinária, Alice Villa-Lobos, que avalia o estado clínico do paciente por meio de parâmetros. Quais são esses parâmetros? Hurt, hunger, hydration, hygiene, happiness, mobility and more good days than bad. O que é isso? É uma escala que foi criada com o objetivo de avaliar os fatores básicos e necessários para a saúde dos animais, né? Priorizando 5 liberdades que todo animal deve possuir, que é o que caracteriza a condição de bem-estar animal, que caracteriza a qualidade de vida desse paciente, que são elas: livre de fome, livre de sede e livre de desnutrição, livre de doença, livre de dor e ferimentos, livre de desconforto, liberdade para expressar o comportamento normal da espécie, que seria livre de medo e angústia, né? E aí, com essa escala, a gente vai avaliar 7 itens, que são eles: dor, fome, hidratação, higiene, felicidade, mobilidade e mais dias bons do que maus. Vejam como que a nossa profissão ela realmente é exigente. Eu preciso avaliar a felicidade de um paciente que não fala comigo. Eu preciso avaliar se ele tem mais dias bons do que maus. E muitas vezes não é só do paciente, mas também é do nosso cliente, que é o tutor desse paciente. Cada critério desse, pessoal, é avaliado e é pontuado de 0 a 10. Sendo 10 uma classificação excelente, 5 uma classificação aceitável e 0 uma classificação completamente sem qualidade de vida. Quando a gente soma desses 7, que nós temos pelo menos a metade dos pontos, se são 7 vezes 10, 70, metade 70, 35. Quando nós temos um somatório acima de 35 pontos, isso indica que esse paciente está apto
para integrar ou para continuar o tratamento com de forma paliativa. Quando nós temos um somatório abaixo de 35, isso começa a nos dizer que esse paciente está perdendo a sua qualidade de vida, mesmo com o cuidado paliativo, e aí a gente precisa, de fato, fazer um acompanhamento mais de perto ou, então, realmente optar pelo procedimento da eutanásia. Ok? Essa daqui, pessoal, então, é a tabela, né, a escala de qualidade de vida que nós vamos utilizar para classificar esse paciente, se ele cabe dentro de um protocolo de cuidados paliativos ou não. O primeiro, como eu disse para vocês, é dor. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Pode continuar, que alguém estava com o microfone aberto. Ah, tá bom. Então vamos lá. O primeiro, pessoal, o primeiro critério é dor, né? Ou seja, nós precisamos fazer um controle correto da dor, né? E observar a capacidade desse animal respirar. Respirar é a principal preocupação. Vocês, eu não lembro agora quem, porque ficamos quase 2 anos afastados, então já se passaram 2 anos e não estamos velhos, viu, Pamela? Nos formamos há 2 anos atrás também, mas muitos de vocês eu não cheguei a conhecer a última vez que eu estive na Unip palestrando. E eu lembro que a última vez que eu estive palestrando para vocês pessoalmente foi para a gente falar sobre emergência. E eu chamei a atenção de vocês e eu disse para vocês que todo animal, assim como toda pessoa, vai morrer de uma única coisa na vida, que é falta de oxigênio. Disse ainda para vocês que quando a gente atende uma emergência, a primeira e a segunda coisa que a gente vê é a respiração e a ventilação desse paciente, né? Então, óbvio que a respiração não ficaria de fora de uma avaliação de qualidade de vida, né? Junto com a questão da dor, porque a gente sabe que a dor ela altera a frequência cardíaca, ela altera a frequência respiratória também, e ela deve ser avaliada junto com então o trinômio, né? Dor, respiração, né? E a ventilação também. Então, a dor do paciente está devidamente controlada? Esse animal, ele tem dor. Se tem dor, qual é o grau de dor? É uma dor de sensibilidade? É uma dor limitante? É uma dor que não permite que o animal nem se locomova? Esse paciente, ele consegue respirar normalmente? Ele ventila normalmente? Ele fica em posição ortopneica? Ele tem expectoração durante o processo respiratório? Qual é a expectoração desse paciente? Qual é o muco que sai? É um muco liquefeito? É um muco mais denso? É um muco sanguinolento? Como é? Esse paciente ele tem que fazer uso de oxigênio? É em casos agudos ou é de forma mais constante? Então vejam quantos critérios que nós temos para avaliar dentro de apenas um dos critérios da escala, que é dor e respiração. O segundo, fome. Esse animal ele se alimenta o suficiente? Ele precisa de auxílio do tutor para se alimentar? Ele precisa que eu dê comida na boca ou ele vai procurar a comida? Ele come de forma normal, em pé, ele consegue baixar a cabeça, se equilibrar ou ele só come deitado? Esse animal come a comida que ele sempre comeu, uma ração, ou ele já precisa que a gente bata a ração, que a gente umedeça essa ração, que a gente entre com outras técnicas para facilitar a alimentação dele? Esse paciente não se alimenta sozinho, então ele se alimenta por sonda? Também são vários critérios dentro de fome
para que a gente possa avaliar e pontuar de 0 a 10 esse paciente, né? Hidratação. Esse animal, ele se hidrata bem? A gente observa desidratação nesse paciente? Para aqueles pacientes que não bebem água, que não se hidratam corretamente, é necessário fazer uso de fluidoterapia? Essa fluidoterapia, ela tem que ser todo dia? Ela tem que ser um dia sim, um dia não? Ela tem que ser apenas em casos mais agudos? Como que é essa questão da hidratação para eu pontuar de 0 a 10? No quesito higiene, pessoal, o animal é capaz de realizar as necessidades fisiológicas normalmente? Ele defeca em pé, sentado, deitado? Ele consegue andar e procurar o local onde ele costumava fazer as necessidades dele? Ele mantém o seu asseio independente, ou seja, não tem uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, mantém o aspecto de fezes. A doença que ele tem está interferindo nessa higiene que ele apresenta? No quesito felicidade, pessoal, o animal tem ânimo, tem interesse? Como que vai avaliar isso, né? O animal tem ânimo? Esse paciente, ele tem força de viver? Esse animal, ele brinca, ele interage com o veterinário, se ele estiver hospitalizado, ele interage com outros animais da casa, ele interage com a família? Ele está atento, se relaciona com a família, ele brinca? Ou é um paciente deprimido, um paciente mais solitário, um paciente em síndrome de imobilismo, ou seja, que praticamente não se move, não se levanta, passa o tempo todo deitado? Se for um paciente nesse caso de imobilismo, eu tenho condições na minha casa de mover a cama desse animal para perto das atividades da família, ou ele precisa ficar num quartinho isolado? Eu tenho disponibilidade, enquanto tutor, de alternar o decúbito desse paciente, de passar um tempo com esse paciente, para interagir com esse paciente? O outro quesito da mobilidade, né, que já entra nessa questão. Esse animal, ele consegue se levantar sem auxílio? Ou ele levanta só quando ele é ajudado? E se ele levanta quando ele precisa de ajuda, depois que ele está em estação, depois que ele está em pé, ele consegue deambular sozinho? Ele consegue andar sozinho? Ou ele precisa que alguém o ajude a andar? Esse animal, ele tem vontade de passear? Esse animal, ele interage com isso, né? Ele se anima. E eu estou dizendo passear, não estou dizendo fazer exercício, hein? O paciente, ele tem convulsão? Ou ele desequilibra constantemente? Ele consegue, pelo menos, ficar em estação? Eu tenho recurso na minha casa suficiente que possibilite com que eu coloque esse animal em estação, pelo menos todos os dias, algumas horas do dia? E, por fim, se esse paciente, ele tem mais dias bons do que dias maus, né? Esse talvez seja o mais subjetivo de todos os critérios. Esse paciente, daquilo que a gente observa, ele está feliz de estar vivo? Esse paciente, ele tem brilho no olho, em mesmo ter uma doença grave, em estar vivo? Esse paciente, ele consegue estar vivo, mesmo com aquela doença grave que ele tem, porém, sem vômito, sem diarreia, sem regurgitação constante, sem infecções repetitivas de bexiga? Ele consegue ter uma qualidade de vida razoável? Esses, então, são todos os fatores que a gente tem que avaliar de um paciente para poder, então, interferir, né? Primeiro é fazer uma decisão, fazer um diagnóstico se esse paciente, ele se enquadra dentro de uma escala de
cuidado paliativo, e mesmo se ele se enquadrar, até para que a gente possa chegar a uma conclusão do que trabalhar com ele nos cuidados paliativos também, né? Ao aderir a um tratamento paliativo, o tutor e o médico veterinário precisam entrar em consenso, precisam entrar em acordo para garantir que esse paciente viva e seja cuidado da melhor forma possível em um ambiente confortável, né? A decisão do tratamento paliativo, ela não pode advir apenas do médico veterinário e ela também não pode advir apenas do tutor, né? Assim como a indicação de eutanásia também não advém somente de um, né? Tem que ser um consenso isso. E uma vez decidido, a gente precisa entender e precisa deixar muito claro para esse tutor que durante os cuidados paliativos, algumas alterações ambientais talvez tenham que ser feitas para dar essa qualidade de vida para o paciente, né? Muitas vezes a gente precisa adaptar o lar para facilitar a vida desses animais. Então, por exemplo, o piso. Tem animal que não suporta o piso liso, o animal escorrega, se machuca, ou o animal não consegue andar no piso liso, né? Tem animal que não consegue subir mais, seja na cama, no sofá, né, em algum lugar, e que às vezes, ou mesmo escada que tenha na casa, e às vezes precisa de uma rampa para auxiliar. Tem pacientes que a gente precisa mudar a cama, né? A cama que servia para ele antigamente, que ele deitava e levantava, hoje às vezes tem que ser uma cama já diferente, né? Às vezes tem que ser um colchão mais grosso, um colchão mais mole. Às vezes eu preciso usar uma caixa de aqueles colchãozinhos de caixa de ovo, são aqueles colchões para evitar a escara de decúbito. Algumas vezes eu preciso inclusive colocar um colchão massageador na própria cama do animal. Sabe aqueles colchões que coloca no banco do carro, que às vezes ele fica fazendo massagem? Isso é uma outra opção também para um animal que tem a condição de síndrome de imobilismo, né? A questão da higiene do animal. Muitas vezes o uso de fralda, muitas vezes se esse animal ele vai ter a disponibilidade do tutor ou então a disponibilidade de alguém para ajudá-lo a se limpar, para poder auxiliar esse paciente a ter higiene, né? A não ficar assado porque fez xixi na fralda e ficou com essa fralda mais de 24 horas, ou defecou na fralda e ninguém foi lá trocar essa fralda, né? Fora isso, o local onde esse animal fica, como que está a temperatura desse local, o som, tem ruído, não tem ruído, a umidade, a iluminação, tem mosca, não tem mosca nesse local, porque se esse animal desenvolver uma escara de decúbito, se tiver mosca nesse local, além de uma escara de decúbito, ele vai ter uma miíase. Então é preciso preparar também o tutor para que ele faça a parte de casa dos cuidados paliativos também. Uma avaliação contínua também se faz necessária, e muitas vezes essa avaliação contínua não será somente pelo médico veterinário. A avaliação contínua do paciente que está em casa tem que ser do tutor. E aí você, médico veterinário, vai ter que ensinar o tutor a ver temperatura, a ver tempo de preenchimento de mucosa, coloração de mucosa, expansão torácica. Sim, você vai. E vai ter que ter paciência, porque eles não entendem de primeira. A gente precisa também compreender que, às vezes, o tutor do meu paciente, ele é um advogado que não entende bulhufa de biologia. Ele é um arquiteto, ele é um engenheiro que não entende bulhufa de biologia. Ou muitas vezes é alguém, inclusive, sem estudo, que não entende nada de biologia e nem de outras questões. E eu vou ter que ter a paciência maior do mundo para ensinar esse tutor a fazer muitas das coisas que às vezes a gente faz na clínica, tá?
Também existe uma outra escala, pessoal, que é da trajetória e do curso das doenças, que vai nos auxiliar a conscientizar esse tutor de como poderá ser o prognóstico desse animal e o curso da doença que esse animal está enfrentando. Essa escala ela foi elaborada com o objetivo de auxiliar na precisão do tratamento paliativo. Ela acompanha as alterações do paciente, facilita na escolha de medicações de acordo com o curso da doença. Essa trajetória das doenças era dividida em períodos e mensura o tempo que o animal vai alcançar a debilidade ou então muitas vezes até a morte, né? Que define quanto tempo esse paciente pode viver ou em quanto tempo essa doença ela pode piorar também. Então, olha lá, das doenças que nós mais temos na nossa rotina veterinária, a primeira são as neoplasias, né? As neoplasias, ela tem um período de declínio curto, né? Ou seja, uma vez diagnosticado, o período de declínio desse paciente, ele é curto. Ou seja, ele não é súbito, como outras que a gente vai ver, mas infelizmente é um período curto de evolução. O animal logo começa a evoluir para algumas disfunções, para síndromes paraneoplásicas, que contribuem de maneira muito mal para a qualidade de vida desse paciente. E aí, quando a gente pega essa doença no início, a gente começa a ter um paciente que possui uma saúde boa, uma saúde razoável, até uma rápida debilidade. Quando a gente chega nessa questão, nessa fase da debilidade aguda, é um momento em que a gente pode realmente perder o paciente, um momento em que a gente já pode optar por uma eutanásia, ou um momento que a gente vai chegar à conclusão de que esse paciente não se encaixa mais também no grupo dos cuidados paliativos, tá? Outros pacientes que têm doença renal crônica, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca congestiva, são doenças que têm um tipo de declínio mais lento, né? Ou seja, são doenças com que o animal ele consegue passar um período com essas síndromes, com essas comorbidades, e a doença ela vai evoluindo de uma forma um pouco mais lenta, porque a gente sabe que ela tem fases, a gente sabe que talvez tem mais condições que a gente consegue trabalhar com esses pacientes, mais recursos terapêuticos que a gente consegue trabalhar com esse paciente. E o aumento e intensidade dos sinais clínicos começa a evoluir até que um dia a gente obviamente vai perder esse paciente, né? É um tipo de paciente que não vai ter uma recuperação também. Um outro grupo é o grupo da degeneração mielopática e de disfunções cognitivas. Esse é um declínio bem prolongado, né? Muitas vezes não tem correlação com comorbidades graves de doença. Então, muitas vezes eu não tenho uma neoplasia associada, eu não tenho uma insuficiência renal associada, uma insuficiência hepática congestiva relacionada, eu apenas tenho uma velhice nesse paciente. Porém, uma velhice que também vai acabar acometendo alguns sistemas que vai trazer uma doença irreversível, como, por exemplo, uma disfunção cognitiva, né, que a gente tanto vem estudando, que é a síndrome do cão idoso ou a síndrome do Alzheimer canino, que sejam. Esses pacientes, eles vão ter aí cuidados mais progressivos durante o curso dessa doença e que pode acabar acometendo algumas lesões secundárias. Na minha área mais específica, da fisioterapia, da acupuntura, eu atendo muitos animais com artrose, né? E a gente pega esses pacientes que já têm uma certa idade, pacientes que estão mais debilitados na sua movimentação, no seu caminhar, no seu deambular, que fica muito mais tempo parado, mas que tem ali seus órgãos funcionando razoavelmente bem, pode ter uma doença intercorrente ou outra, uma pneumonia, uma relíquia no meio desse caminho, alguma coisa que acometa, mas que não é isso que vai tirar a vida daquele paciente. Então, o declínio desse tipo de doença é um declínio mais prolongado, né?
E são os tutores que têm que ser mais bem preparados. Porque quando a gente ainda tem uma doença que é crônica, uma doença que coloca esse paciente dentro de um cuidado paliativo, mas que ela leva tempo para evoluir, a gente tem que pensar que também é mais tempo de cuidado do tutor com esse paciente. E aí entra também o tempo que o tutor tem para cuidar desse paciente, o psicológico desse tutor para cuidar desse paciente, a condição financeira do tutor para cuidar desse paciente também. E por fim, a gente tem aquele tipo de doença que já leva a um declínio muito súbito, né? Então a gente tem as coisas mais agudas, lesões circulatórias, neurológicas graves, os traumas, hérnias, a isquemia cerebral, o AVC, ou seja, algumas doenças que não matam o paciente na hora, mas que debilitam muito esse paciente e que por mais que a gente entre com recursos, a gente sabe que é uma doença que vai ser irreversível para aquele paciente e que o tempo de vida realmente dele é curto e que a gente tem que dar uma boa qualidade de vida para ele até que ele vá aí seguir o curso da vida dele, ok? Muito bem. E dentro dos cuidados paliativos, então, vocês já viram esse slide? Eu disse para vocês que o nosso principal objetivo dentro do cuidado paliativo é o tratamento da dor. A dor, pessoal, ela é extremamente prejudicial para a saúde. A dor, ela produz um monte de citocinas inflamatórias que vão levar esse paciente a uma inflamação crônica, possibilitando, junto a isso, uma sepse, um choque séptico, e isso vai prejudicando esse paciente, né? A dor é considerada um sinal vital do animal. E para tratar a dor, eu disse para vocês que hoje a gente consegue fazer isso até de maneira um tanto quanto simples, porque a gente tem bastante coisa para isso já. A gente tem uma gama muito grande de agentes farmacológicos, né? A gente tem anti-inflamatórios, com certeza os não esteroidais para esses casos. A gente tem analgésicos, desde os menos potentes, como uma dipirona, por exemplo, até analgésicos muito potentes, como os opioides, o tramal, a morfina, um fentanil da vida, né, que tem um poder analgésico muito maior. A gente tem, inclusive, soluções analgésicas, como, por exemplo, o Filk, o Milk, que são para aqueles pacientes que estão hospitalizados também. Nós temos a utilização ainda de fitoterápicos, né, como o Sibiro mariano, que no caso é um hepatoprotetor aí, né, o famoso Legalon. A gente tem a filipêndula umarina, que é uma outra medicação fitoterápica que age bastante no caso de analgesia. E, como uma parte complementar da medicina veterinária, nós temos a acupuntura, que também auxilia bastante na dor, assim como também alguns recursos de fisioterapia para isso. Na questão de diminuir o sofrimento, pessoal, nós temos agentes farmacológicos, né? Os agentes antieméticos, os hepatoprotetores, os nefroprotetores, os gastroprotetores, que vão auxiliar a diminuir as condições adversas daquele paciente que já está grave, né? Nós temos toda a parte de suporte nutricional. Hoje nós temos rações hipercalóricas, nós temos rações que a gente consegue utilizar passando por sondas, sejam elas nasogástricas, sejam elas esofágicas, né? Nós temos rações prontas, nós temos formulações de rações caseiras para utilizar também através da alimentação parietal. Então a gente tem bastante recurso nutricional para isso. Em alguns casos, nós temos algumas cirurgias paliativas. No caso da oncologia, talvez que seja o maior interesse de vocês, a gente tem uma gama de cirurgias bem grandes, né? Cirurgias que vão ajudar a diminuir a dor daquele tumor que está ali, seja em retirar um órgão, seja em retirar parcialmente um órgão, seja em fazer uma amputação,
seja em retirar apenas o tumor, né? E aqui a gente abre um espaço, um parênteses para falar das cirurgias reconstrutivas também, que no caso são as cirurgias mais dérmicas que a gente tem, cirurgias de grande extensão, e que antigamente a gente não tinha sucesso nessas cirurgias, e hoje, com o estudo das cirurgias reconstrutivas, a gente tem muita coisa legal para fazer nos pacientes, né? A gente tem alguns quimioterápicos paliativos, que são quimioterápicos que não vão curar aquela neoplasia necessariamente, mas que vai controlar o avanço daquele agente neoplásico, né? E nós temos ainda a oxigenoterapia também, né? Para aqueles pacientes que têm maior dificuldade de respiração, uma necessidade maior de oxigênio, a oxigenoterapia ela cai muito bem também. E na questão de maximizar as funções vitais, nós vamos ter aí a grande ajuda da fisioterapia, seja ela intensivista ou não, né? E os cuidados de atenção ao status funcional do animal. O status funcional, pessoal, é o funcionamento correto do organismo do animal. A movimentação, movimentos peristálticos, movimentos respiratórios, produção de secreções, a própria higiene do animal entra nessa questão de maximizar as funções vitais também. Então, isso tudo é que tem que ser trabalhado nos cuidados paliativos. É pouca coisa? Não. É quase que uma outra especialidade também para tudo isso, né? O que confere, pessoal, o sucesso do tratamento paliativo não é a cura. Até porque se esse paciente está em cuidado paliativo, a gente já sabe que é um paciente que não tem cura para aquela doença. Mas o sucesso do tratamento paliativo consiste em oferecer os cuidados necessários no momento certo para obter bons resultados ao tratar as dores e outros sinais clínicos ocasionados por aquela doença de base. Dessa forma, o tratamento paliativo ele é considerado bem-sucedido quando tem a habilidade, nos serviços prestados pelo médico veterinário, satisfação do tutor, conforto e bem-estar do paciente. E aqui eu volto a fazer um parênteses, e volto lá no início dessa frase. O tratamento paliativo é considerado bem-sucedido quando há habilidade nos serviços prestados pelo médico veterinário. Se aqui o médico veterinário não estudar, não procurar saber o que ele pode fazer para o paciente dele, não procurar a preservação da vida, deixar de ser preguiçoso e entender que não é porque o bicho está ruim que ele precisa de eutanásia, isso daqui está errado. A satisfação do tutor é uma das coisas talvez simples que a gente alcança. Porque o que todo tutor quer é não ver o animal dele sofrer. E isso, como eu disse para vocês, e em especial no quesito dor, a gente tem muita coisa para fazer. O conforto é um trabalho conjunto do veterinário com o tutor, e o bem-estar do paciente também é um trabalho conjunto. Os cuidados paliativos, pessoal, ele precisa de educação e preparo para o processo da morte. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas a gente precisa falar de morte com os nossos clientes. A gente precisa falar de morte com o tutor. A gente precisa parar de pensar que se a gente não fala de morte, a morte não vai chegar para aquele nosso paciente. A gente precisa parar de ter vergonha de falar de morte, porque a gente acha que a nossa função é ser Deus, e a nossa função não é ser Deus. A nossa função é ser médico, e médico direito, com M maiúsculo, veterinário com V maiúsculo. A nossa função é ser verdadeiro com os nossos clientes e atencioso com os nossos pacientes. Nós precisamos estudar para aprender a prognosticar, para eu poder dizer para o tutor aonde o curso dessa doença vai levar. Quanto tempo talvez nós temos de dedicação até que esse paciente chegue num estágio final de vida.
Eu preciso, como médico veterinário, ter sensibilidade para saber preparar o meu tutor para a morte daquele paciente. Para preparar o tutor, para ter psicológico suficiente para ele me ajudar fazendo o trabalho que ele tem que fazer na casa dele, com o pet dele. A gente precisa aprender a gostar de pessoas, ter paciência com as pessoas que são os nossos clientes para poder ensiná-los, porque ensinando-os, eles vão ajudar o nosso trabalho a ser melhor também. Nós precisamos também aprender a falar sobre eutanásia. Primeiro que a gente precisa aprender o que é eutanásia, quando indicar a eutanásia e falar sobre eutanásia. Como eu disse para vocês, falar de eutanásia não é pegar um copinho plástico e jogar no lixo, e nem resolver que o carro amassado vai para o ferro velho. Falar de eutanásia é ter o cúmulo da compaixão e explicar para o tutor que o ato mais solene, que o ato de maior compaixão que ele pode fazer com aquele paciente nosso, com o pet dele, é optar por abreviar a vida daquele paciente. Não porque ele tem uma doença grave, mas porque ele está em sofrimento constante. A gente precisa ter empatia suficiente para entender o lado emocional e psicológico do tutor. Nós vamos falar disso também daqui a pouco. Mais uma vez, quem não gosta de gente, não seja veterinário, porque senão você vai ser hipócrita do começo ao fim da sua atuação como profissional. Nós precisamos entender e aceitar os processos de doença. A gente precisa entender que a gente estuda para tratar, para curar, para confortar, mas que nós não estudamos para ser Deus. A gente precisa se cobrar enquanto profissional para ser um profissional bom, mas a gente precisa parar de se cobrar de não ser Deus, porque ninguém é Deus. A gente precisa entender que eu preciso estudar para fazer tudo o que tiver ao meu alcance para ajudar o paciente, para dar conforto para o paciente, para que quando aquele paciente venha a falecer, a gente tenha a consciência tranquila em dizer: tudo que eu podia fazer, eu fiz. Aquilo que eu não podia fazer, eu fui lá, estudei e também fiz. Mas chegou a hora desse paciente partir, e ele parte cuidado, ele parte sem dor, ele parte confortável, e ele parte com a segurança de que tudo que a equipe médica pudesse ter feito por ele, foi feito. Quanto à questão da avaliação emocional, tanto do tutor quanto também do paciente, também foi criada uma escala, que é a Emotional SOAP, né? Ela auxilia o médico veterinário a reconhecer e respeitar os laços entre os tutores e os seus animais de estimação. Essa ferramenta vai auxiliar vocês profissionais a entenderem o que o proprietário está sentindo, como o proprietário está abalado ou não emocionalmente, como está o psicológico desse tutor, né? O objetivo principal é lembrar que a família do animal precisa ser olhada e compreendida tanto quanto a gente se debruça em cima do caso do paciente, para que também as necessidades dessa família sejam supridas, associadas ao tratamento médico do paciente. E aí a gente avalia tanto o animal, quanto também as variáveis emocionais do tutor. Eu não sei quantos de vocês, que ainda em sua maioria são estudantes, já tiveram a oportunidade de fazer uma anamnese, de acompanhar um estágio e de pegar algum tutor que vem já sendo atendido por um veterinário e que tem um paciente em fase terminal, que tem um paciente em cuidado paliativo. Mas é nítida, pessoal, a mudança desse tutor nos retornos ao veterinário, né? E para isso a gente precisa saber olhar o ser humano,
A gente precisa saber olhar aquele tutor. A aparência física, a linguagem corporal que ele utiliza com a gente. Muitas vezes o tutor ele chega para nos ouvir pela primeira vez aberto, com um semblante tranquilo. E depois, conforme ele vai tendo que lidar com aquela insatisfação e talvez até com aquele sentimento de impotência por causa da doença do pet dele, ele começa a mudar até sua fisionomia com a gente. Precisa entender se o tutor mudou o grau de interação com o paciente ou não, né? E pensar como eu posso ajudar esse proprietário. O que a minha intuição de médico veterinário me diz sobre aquele tutor, né? O proprietário, ele fala dos sentimentos dele com você? Ele consegue se abrir com você? Ele consegue falar sobre a falta que esse animal vai fazer na vida dele? Ele consegue falar sobre qual é o grau de relação, ou como ele vê essa relação de final de vida de um animal com ele? Senhores, se o seu tutor não conversar disso com você, você é que precisa procurar ajuda psicológica, porque você precisa aprender a atender as pessoas. Isso é porque o tutor ele não se sente à vontade de falar com você sobre essas coisas. Qual o envolvimento emocional que esse tutor tem com o animal? Né? E quais são as relações que você encontrou entre aquela família e o pet? Qual a importância daquele pet para aquela família? É uma importância absurda? É uma importância de filho? É uma importância de animal enquanto família? É uma importância de necessidade? E vocês vão aprender que, por mais que eu esteja falando isso, vocês podem falar, nossa, mas tem tanta? Tem muito mais. Tem pet que para a família, pessoal, é como se fosse um filho de verdade. E isso leva até algumas disfunções psicológicas dos próprios seres humanos. Uma vez eu estava fazendo estágio num hospital em Morumbi, lá em São Paulo, e eu nunca vou me esquecer disso, né? A gente foi operar, foi uma cirurgia simples, acho que o animal estava com uma piometra, uma coisa, e chegou o tutor e a tutora, um casal, inclusive a primeiro momento eu achei até que eles estavam sozinhos, e logo atrás veio o filho que veio de cabeça baixa, quase que escorado na parede, escondido, e enquanto o pai e a mãe se debulhavam de chorar em cima daquele cachorro, daquela cadela, que tinha acabado de passar por uma cirurgia e que estava muito bem, o filho, ele olhava para o animal de uma forma muito fria, de uma forma quase que com ciúme, sim, talvez, mas muito mais do que um ciúmes, muito mais grave do que um ciúmes. E aí chegou o professor, e eles já começaram, né, aquela perguntaiada, mas e como que ela tá, que não sei o quê, como ela vai ficar, doutor, que tem que dar de medicação, não sei o quê. E o professor muito calmamente explicou, né, que a cirurgia tinha sido um sucesso, explicou os cuidados do pós-operatório, pediu para que eles ficassem calmos, né. E aí o pai, ali no caso, soltou uma grande pérola, né, falando, olha, doutor, ela é a nossa vida, né? Ela é a filha que nós sempre quisemos, que a gente sempre quis ter e não tivemos. E o filho do sexo masculino ali do lado. Isso é um grau de interação familiar com o pet. E vejam que o pai e a mãe têm um grau de interação com aquele pet que não é o mesmo que outro membro da família também tem. E aí vocês vão querer falar para mim que vocês vão ter que lidar com pessoas? Porque a abordagem que você vai ter com um casal é uma e talvez a abordagem com o filho vai ser outra. Do mesmo modo que nós já pegamos
tutores que abusavam sexualmente dos seus pets. E são assuntos muito delicados, pessoal, que a gente precisa discutir, não pode ter vergonha de falar. Porque, como eu disse para vocês, a profissão de vocês é extremamente importante. Hoje, o maltrato aos animais é crime. Muitas vezes inafiançável. Muitas vezes vocês serão chamados para, inclusive, depor de forma técnica numa perícia. Vocês são profissionais que não são só veterinários. Vocês fazem parte de um contexto de saúde pública. E vocês precisam compreender a importância que vocês têm nisso. Quais as experiências que o tutor tem para poder utilizar naquele caso? Baseado no serviço de apoio, quais necessidades que a gente pode ter com aquele caso dentro do tratamento paliativo em casa? Quais as opções, os recursos, na maioria das vezes financeiros, de tempo e de outros membros de família, que estão disponíveis para esse tutor, para esse proprietário, fazer cuidados paliativos em casa? Qual que é o período para suporte emocional? Né? A sua clínica, o seu serviço, oferece apoio emocional, psicológico ao tutor? Vocês já sabiam que hoje nós temos clínicas que oferecem apoio psicológico aos tutores. Sempre quando tem um animal em cuidado paliativo, um animal que foi submetido a uma eutanásia, ou um animal que está internado, tem um suporte psicológico de um psicólogo para conversar com os tutores da própria clínica veterinária. Porque muitas vezes a gente sabe que a gente precisa também fazer a nossa função, só que a gente não pode negligenciar essa parte que eu estou dizendo para vocês. E aí essas clínicas já com uma visão de futuro maior, já com uma responsabilidade maior, acaba oferecendo esse tipo de serviço aos seus tutores. E que muitas vezes a gente pode fazer através de um WhatsApp, através de um telefonema, porque isso vai dar a importância que a gente dá, não para a doença, mas para o doente e para quem trouxe aquele doente na nossa clínica. Bom, pessoal, eu acho que, por hora, era isso que eu queria passar para vocês, trazer um pouco dessa conscientização para vocês do que são os cuidados paliativos, do que é um médico veterinário que sabe fazer cuidado paliativo e que indica cuidado paliativo, né? Aproveitar que nós estamos aí quase saindo do mês de outubro, para dizer que dia 13 de outubro foi o Dia Mundial de Cuidados Paliativos, né? E que é um dia que a gente também precisa começar a olhar com muito carinho, que a gente precisa também olhar com bastante interesse, já que a gente diz que outubro é rosa e que a gente se lembra da questão do câncer de mama, isso nas mulheres, trazendo para a veterinária nas nossas pacientes, nas nossas fêmeas, também lembrar que o dia 13 também é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. E também quero deixar aí o convite para o nosso próximo bate-papo, né? Para perguntar para vocês, quem é que sofre mais num cuidado paliativo? Quem é que sofre mais em uma eutanásia, em um ciclo de final de vida? É o tutor? É o animal? Somos nós, veterinários? Então eu convido vocês a buscar resposta para essa pergunta na nossa próxima colocação aí de daqui a pouco, tá bom? Agradeço a oportunidade que vocês me deram de trazer esse assunto para vocês
e quero deixar aí aberto, através das nossas intermediadoras, perguntas que vocês tenham a fazer também. Fiquem à vontade. Palestra excelente, José Geraldo. Eu gostaria de te parabenizar. Foi muito boa, muito necessária, tendo em vista que a gente não tem, né, muito essa parte na faculdade. E é excepcional para a nossa formação a gente ter esse conhecimento. Então, o pessoal está elogiando bastante. Acharam muito boa, muito necessária também. E chegaram algumas perguntinhas que eu vou estar te fazendo. Ok. Quer falar alguma coisa, professora? Não, não. Tá, então vou começar as perguntinhas. Qual a parte mais difícil do cuidado paliativo? A parte mais difícil do cuidado paliativo, na minha opinião, não são as técnicas, pessoal. Eu não quero parecer muito chato e ficar batendo nessa tecla, mas é porque dentro daquilo que a gente vê, eu, pelo menos, não sou um veterinário específico de cuidados paliativos. Eu tive contato com os cuidados paliativos por conta do intensivismo, né? Então, trabalhando muito tempo em UTI, trabalhando muito tempo com final de vida, eu acabei pegando um pouco disso. Não sou especialista em cuidados paliativos, né? Mas a grande dificuldade em cuidados paliativos hoje está no médico veterinário. E não é na técnica que ele tem para tirar dor, não é na técnica que ele tem para poder ajudar o animal necessariamente, mas principalmente na relação dele com os tutores. Porque, como eu disse para vocês, escolher o cuidado paliativo ou escolher a eutanásia tem que ser uma decisão conjunta, né? Nossa e também dos tutores. E é aí que está o grande problema, porque por incrível que pareça, parece que muitas vezes o veterinário ele sabe falar mais com o animal do que com as pessoas. E a medicina veterinária não funciona assim, né? Nós precisamos saber explicar o caso para os tutores. A gente precisa ter paciência de ensinar o que os tutores vão fazer em casa com aquele animal que é paliativo. A gente precisa ter paciência de explicar quantas vezes for necessário. A gente vai falar um pouquinho disso daqui depois. Porque a gente fala assim, gente, eu já falei 1000 vezes, não é possível que ele não entenda. Não é que ele não entende, é que talvez ele não tenha estrutura psicológica para querer aceitar aquilo. E a gente tem que respeitar isso também. Porque muitas vezes nós somos os tutores. E a gente precisa compreender isso. Sim. A próxima pergunta. Como explicar o cuidado paliativo em casos de crianças tutoras? Ótimo. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco também. Ela não é uma criança, mas ela é uma adulta hoje, né, que eu conheci desde pequenininha, inclusive, e que ela tem, né, uma disfunção psicológica aí, uma disfunção motora, inclusive, mas que seria a mesma coisa, né? Talvez o caso da criança seja até mais simples do que o adulto, porque a criança ela não tem conflito, né? A criança ela trabalha muito com o emocional, ela trabalha muito de forma despojada e ela não tem algumas neuras que adultos têm. E é a mesma coisa, pessoal, é ensinar, né? Ensinar como deve ser feito, sempre advertindo de que alguma coisa mais séria nos cuidados paliativos, como por exemplo passar a comida por uma sonda, deve ser feita quando um adulto estiver presente, né? Mas a questão do levantar o animal, segurar o animal, a questão do limpar o animal, higienizar o animal, muitas dessas coisas, a criança ela faz perfeitamente bem, né? E dá para fazer tranquilamente. Bom, a próxima pergunta é se você tem alguma literatura para indicar sobre cuidados paliativos. Bom, literatura de cuidados paliativos em medicina a gente tem bastante, graças a Deus. Em medicina veterinária nós não temos tanta literatura.
Inclusive, para eu poder fazer a palestra para vocês, eu não podia tirar as coisas só da minha cabeça, né? Senão estaria cometendo um crime aí. Então a gente tem que estudar para preparar uma aula também, para preparar uma palestra e pensar o que a gente vai falar. E o que a gente tem de literatura hoje, infelizmente, nós não temos nenhum livro-texto sobre cuidados paliativos, né? Nós temos alguns trabalhos publicados, algumas dissertações de conclusão de curso, algumas dissertações de mestrado, já na área de cuidados paliativos, que aí já tem disponível na internet. Em inglês, para variar, tem muito mais coisa, mas nem todos esses textos muitas vezes a gente consegue pegar, porque a não ser que realmente se estiver dentro de uma universidade que já tem alguma facilidade por já assinar, já participar da assinatura de algumas revistas, consegue pegar alguns textos também. Então, os outros países estão um pouco mais avançados, né, nessa questão de cuidado paliativo do que o Brasil. Então, hoje, no Brasil, a nossa literatura ela ainda é bem escassa quanto a isso. Mas temos alguns palestrantes, né? Tem um palestrante muito bom que trabalha só com cuidados paliativos. Ele fez pós em cuidados paliativos, mas em medicina humana. E trouxe isso para a veterinária também, né? Nós temos ótimos palestrantes também, ótimos professores de cuidado paliativo na medicina, que a gente consegue trazer isso para o âmbito da veterinária também. Certo. A próxima perguntinha é qual a aceitação dos tutores aos cuidados paliativos e como lidar em casos que o tutor não aceita? Muito bem. Pessoal, a aceitação do cuidado paliativo eu poderia dividir ela em duas partes. A aceitação, ela vai de uma questão psicológica, né, que advém da falta de conhecimento do tutor. O tutor, muito provavelmente, não é veterinário. Alguns tutores podem ser médico, pode ser da área da saúde, que são muito mais fáceis de conversar. Os tutores mais difíceis são os tutores de outra área, que eles não entendem biologia. Eles não entendem o que acontece. E aí cai naquela velha coisa que o que para nós veterinários é sofrimento, para o tutor gera sofrimento há muito mais tempo. Porque muitas vezes o tutor acha que sofrimento é o animal não ser como ele era antes. E a gente sabe, como veterinário, que não é bem assim. Que um animal não é porque ele não anda com 4 membros que ele precisa ser eutanasiado. Que um animal não é, de repente, porque ele tem uma neoplasia e vai ter que fazer uma amputação, e que talvez, mesmo já com diagnóstico de uma neoplasia maligna, grave, inclusive com metástase, não é isso que vai impedir que ele tenha mais tempo de vida com a família, né? Então, nos dois casos, embora eu divida em dois, o grande problema do aceite é o médico veterinário. Porque primeiro que o médico veterinário precisa explicar para o tutor o que é que o paciente tem. E muitas vezes explicar para o tutor não é falar assim, ele tem uma neoplasia grave, ele tem uma neoplasia maligna. Isso não é explicação. Isso é sadismo. É vontade de ver o outro sofrer. Porque você vomita uma informação e você não passa nenhuma outra informação. Você não passa como é conviver com aquilo, você não informa se dói, se não dói, você não informa se tem medicação para tratar a dor ou não, você não informa quanto tempo o paciente provavelmente tem de vida, você não informa como que vai ser a vida daquele paciente dali para frente. E, obviamente, o tutor, ele, como uma pessoa, ele também não quer dor, e isso traz dor ao tutor. Então, a primeira coisa, pessoal, é você arrumar tempo e conversar com o tutor. Explicar o que está acontecendo da forma mais franca possível. Muitas das vezes que eu via que o caso era grave, eu nunca omiti para o tutor que o animal ia falecer. Eu não omito para o tutor que o caso do animal é grave, que talvez tenha muito pouca chance de cura. Mas eu nunca também deixo de dizer para o tutor, pese o quanto você que ainda quer estar com ele. E aí eu vou completar
na próxima colocação que a gente vai fazer daqui a pouco. Pese. Qual a importância que esse animal tem para você? Você, na convivência com o seu animal, já esgotou todas as relações que vocês tinham para viver? Você precisa levar o seu tutor a pensar. Zeca, mas então você está falando que eu tenho que ser meio psicólogo? Uhum. Sabe aquela matéria que a gente não tem na faculdade? Essa mesmo. Precisa. Você vai aprender isso na faculdade? Não. Mas vai ter que dar um jeito de aprender. Seja por bem ou por mal, você vai ter que aprender. Para quê? Para que você seja um bom profissional, pessoal. Para que você seja humano. Para que você seja empático. Para que você não perca, inclusive, cliente. Porque agora entra na segunda visão que eu tenho também. Porque eles não aceitam. Porque o veterinário não sabe vender produto. Né? Veterinário não sabe se vender. Veterinário muitas vezes é esculachado. Veterinário é desleixado. Veterinário não trabalha de uma forma a vender a medicina veterinária, a mostrar tudo aquilo que a medicina veterinária pode oferecer. E isso é um desserviço à nossa classe. Desculpe falar, mas isso é um desserviço à nossa classe. Então, finalmente respondendo a pergunta, a dificuldade está simplesmente no médico veterinário, como sempre. A próxima é se a eutanásia ainda é uma realidade, mas creio que você já foi respondendo um pouquinho. Sim, a Se eutanásia quiser ela falar é mais uma alguma coisa, pode. Sim. Só para concluir, né? A eutanásia ela é uma realidade. A nossa profissão é uma profissão, diria, que é abençoada por ter a oportunidade de realizar a eutanásia de uma forma jurídica, né? Mas a eutanásia, ela, embora seja realidade, ela tem que ser uma nova realidade. A gente precisa pensar para fazer a eutanásia. Eutanásia não é solução do problema que o preguiçoso não quis ir procurar a solução. Eutanásia advém de um ato de compaixão, como eu falei para vocês. Eutanásia advém de uma conclusão de que tudo que o médico veterinário, o tutor e até o animal pudesse ter feito, foi feito. E aí opta-se então pela eutanásia. Eu não sei quantos de vocês já chegaram a acompanhar casos, mas, gente, é incrível, porque não sei se vocês estão me vendo como um doido aqui falando que tem a parte do animal, mas é nítido, pessoal, na nossa profissão, quanto alguns animais lutam para ficar vivo. Eles lutam literalmente para sobreviver. Eles querem viver. E também é nítido como tem alguns animais que simplesmente se entregam completamente. E isso é só o seu sentir que vai poder dizer para você. Isso é só o seu olhar diferenciado para o paciente. Não enxergando doença, mas enxergando o doente, que você vai saber fazer isso. Certo. A próxima pergunta é: em uma situação hipotética, como lidar com um tutor que ele é paliativo ou que teve experiências recentes com amigo ou familiar paliativo e que agora possui seu animal em cuidados paliativos? Você acredita que é mais fácil de lidar? A abordagem seria diferente? Como seria essa abordagem? Sendo sincero sempre, né, gente? Eu não sei, eu pelo menos tenho uns jargões assim que eu gosto de falar muito para os meus tutores. Uma das que eu mais utilizo é que biologia não é matemática, o que de fato não é, né? Se fosse, a gente criaria uma fórmula, replicaria para todo mundo e acabou, né? Então, se eu entendi a pergunta, você me perguntou, eu tive um amigo, uma família amiga que também teve cuidado paliativo e eu vi o quanto foi difícil, o quanto foi desgastante, o quanto eles tiveram que ter de gasto, de tempo, e eu não sei se eu quero isso. Ótimo. Só que o seu animal não é o mesmo animal que o dele. Você não é igual a ele, enquanto tutor. Sua família não é igual à família dele.
Sua casa não é a mesma casa que a dele, e a doença do seu animal, muitas vezes, não é a mesma doença que o animal dele também. Então, a gente precisa, muitas vezes, desconstruir a ideia negativa que o tutor vem pré-estabelecida de uma doença, para que a gente possa vender a medicina veterinária de verdade. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi, não foi de cuidado paliativo, mas faz parte, tá? Eu atendi um paciente em recuperação de sinomose, era um filhote, já devia estar com uns 5 meses, mais ou menos, com sequelas graves de sinomose, e ele veio para poder fazer fisioterapia e acupuntura, né? O animal, ele praticamente se alimentava só com alimentação líquida, porque ele não conseguia mastigar, todo o masseter dele era travado, ele não conseguia mastigar, ele não ficava em pé, porque ele não conseguia se levantar. E falaram para eles que, para ela, né, no caso a tutora, que poderia procurar acupuntura para ajudar, fisioterapia, enfim, a gente começou o tratamento. E graças a Deus, né, hoje é um animal que está vivo. Hoje o Boo, ele deve estar com os seus 2 anos de pandemia, 1 ano e meio de clínica, ele deve estar com os seus 4 anos, mais ou menos. É um paciente que anda, é um paciente que corre e não cai, e é um paciente que come. Por quê? Porque o tutor acreditou na medicina veterinária que eu vendi para ele. E desde o começo, eu nunca prometi cura, eu prometi tratamento. Nós vamos fazer de tudo para o seu animal voltar ao mais perto da normalidade. Pela frase a gente já percebe. Eu não falei para ele que era voltar ao normal, porque eu sabia que normal ele nunca ia voltar. Eu disse o mais perto da normalidade. Você tem que ser sincero com o tutor. Você não tem nada que esconder. E se o seu tratamento não der certo, a culpa não é sua. É culpa de um outro organismo que está em tratamento também. A gente conseguiu fazer a acupuntura com o Boo, a gente conseguiu colocá-lo, depois da acupuntura, a gente tentou já algumas coisas de mobilização, de fisioterapia, enfim, que é quase um capítulo à parte nessa história toda. E um dia, eu olhando para ele lá fazendo fisioterapia, eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso colocar esse bicho de pé, eu preciso colocar esse bicho de pé e preciso que ele ande. Porque eu já tinha ensinado a tutora a segurar, a colocar ele em estação. Mas eu precisava fazer com que ele andasse. E aí que eu me senti um jumento, porque obviamente eu já tinha que saber disso, mas eu não parei para pensar, e aquele dia eu fiquei olhando para ele, e veio a tal da luz que eu falei, óbvio, eu vou colocar esse bicho para nadar. Por que para nadar? Porque de duas uma, ou ele nada ou ele morre. E ele vai precisar se mexer. E aí eu fiz a tutora comprar uma piscina de plástico, ensinei a tutora, eu fui na casa da tutora, ensinei como que ela ia controlar os níveis de água, como que ela ia fazer natação com ele, como que ela ia começar, deixei escrito qual era o processo, que primeiro ia só colocar ele na água, que depois ele ia ter que ficar em pé na água, que depois ela ia dar tapinha na bunda dele para forçar a andar, que depois a gente ia encher a piscina inteira de água para ele nadar, ou seja, ensinei a tutora a fazer a enfermagem em casa e o acompanhamento em casa. E, graças a Deus, isso deu certo, né? Então, é isso, né? Isso depende muito de nós, veterinários. Depende de como a gente explica para o tutor, de como a gente passa as coisas para o tutor também. Tá ótimo, então. Por enquanto foram essas perguntinhas. Agora eu vou passar a palavra para a Cássia, para ela dar alguns recados. E muito obrigada mais uma vez pela palestra excelente. E nos vemos na próxima palestra agora. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. E até logo. Não percam a próxima palestra, que eu tenho certeza aí que vai trazer bastante conhecimento para vocês também, e principalmente reflexão para vocês, que eu acho que hoje é o que a gente mais precisa, né? Conhecimento técnico, veio a pandemia aí para mostrar que quase de casa a gente consegue aprender, mas refletir sobre as coisas, pensar coisas fora da caixinha, isso a gente realmente tem que procurar. E a faculdade, as professoras, a equipe da GeoOnco está dando essa oportunidade para vocês, então não percam isso, tá bom?
Até mais, obrigado. Até logo, pessoal. Pessoal, vocês estão me ouvindo?